Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Eu sou Moisés Santos e nós estamos estudando o livro O Mestre na Educação, editora Federação Espírita Brasileira. Ainda no capítulo 3, um só problema e uma só solução. Nós já havíamos iniciado o primeiro parágrafo no programa anterior, quando Pedro de Camargo afirmou que educação é, em síntese, evolução individualizada, processando-se conscientemente com a cooperação do próprio indivíduo. É a lei universal, adequando-se ao homem com a sua aquiescência mesma, na sublime aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal através do que se denomina autoeducação. Então foi o estudo em que estabelecemos o convite para conhecermos a nós mesmos, porque através do conhecimento de si mesmo, desse labor, desse encontro consigo mesmo, é que nós realizamos a autoeducação e passamos a fazer de modo consciente essa escolha, cooperando com a nossa saúde integral e estabelecendo conexão com as leis naturais divinas, sendo, portanto, co-participantes da obra do aperfeiçoamento que Deus tem para com a sociedade de um modo geral. E Pedro de Camargo continua: assim sendo, estamos em face do supremo problema da vida, pois se trata da chave mediante a qual todos os demais serão solucionados, e sem o concurso dele, nada se resolverá satisfatoriamente. Foi o que Jesus ensinou, meu caro ouvinte, dizendo: busca primeiro o reino de Deus, ou o reino dos céus, que está dentro de cada um de nós. Com essa busca, com esse encontro natural, nós despertamos os valores, que então aparecem como a chave oportuna para solucionarmos todas as outras questões necessárias referentes à matéria. Então, se buscarmos primeiro as condições da educação de espírito, todas as outras propostas naturais, materiais, serão satisfatoriamente resolvidas. É um concurso pleno e de vias constantes para todo aquele que se dedica ao conhecimento de si mesmo. Daí a razão dos fracassos que se vêm verificando através de todos os tempos, no que concerne às medidas e aos processos empregados em tudo que se prende à reforma da sociedade. Então veja como é profunda essa reflexão de Pedro de Camargo. Ele está nos dando as condições de entendimento da razão de todos os fracassos, de todas as tentativas imediatistas que sempre vão esbarrar em interesses particulares, que vão sempre se estabelecer no concurso da necessidade de constrangimento, de uso da força, para fazer com que as pessoas ajam sem o entendimento, sem a sua conquista natural. Então esse processo do exterior para o interior é sempre agressivo, é sempre violento e é sempre ineficaz. Portanto, a reforma da sociedade não acontecerá se não houver a reforma individual, pessoal de cada um de nós. Todas as questões pertinentes àquele objetivo continuam inalteradas, a despeito dos esforços empregados pelos dirigentes e pelos técnicos especializados em sociologia, psicologia, política, economia e outras tantas disciplinas do escolasticismo vigente. Então veja que todas as propostas humanas, elas têm o seu valor,
têm a sua ocupação, têm a sua propriedade. Mas se forem colocadas apenas no papel, estabelecendo como leis impostas, elas serão simplesmente automatizadas, tornando a pessoa como um robô, com uma atitude de reação em que ela precisa agir daquela forma sem o concurso do seu coração, sem a conquista do seu entendimento. Daí a razão do fracasso. Ela não poderá sustentar-se por muito tempo, porque não faz parte da intimidade. Então a doutrina espírita, meu caro ouvinte, vem nos trazer esses recursos de entendimento através de diretrizes libertadoras. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 789, o codificador também questionou sobre essa necessidade de transformação social que se dá a partir da reforma íntima. Ele pergunta: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Então veja que Allan Kardec está perguntando se nós vamos nos entender, se vai existir uma consonância generalizada dos povos, de sintonia, de ação, de reunião de propósitos, de comunhão de valores, dentro do plano do progresso, de pacificação, de exercício do bem. E os espíritos respondem: uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Então veja que os espíritos já responderam isso a Allan Kardec, meu caro ouvinte. É através do exercício do desprendimento de si mesmo, da substituição do egoísmo pelo altruísmo. Enxergarmos-nos dentro da proposta social, sabendo que tudo que fizermos aos outros será primeiramente para nós mesmos. Essa comunhão, essa vivência. Então os espíritos estão ensinando que as leis de Deus serão compreendidas por todos e vão fazer parte das bases das leis humanas, na medida em que cada um de nós nos propormos a realizarmos essa libertação, que é diferente de liberdade. Nós temos liberdade para fazermos as nossas escolhas. Nós temos o concurso do uso do próprio livre-arbítrio. Mas libertação mesmo é quando nós agimos com consciência e obedecemos com o consentimento da razão. Renunciamos àquilo que sabemos cujas consequências vão nos causar prejuízo. E isso é trazer as leis de Deus como base para as leis humanas. Aí está o exercício pleno da caridade, que vai estabelecer a condição de verdadeira felicidade entre todos nós. E Allan Kardec faz um comentário a essa resposta dos espíritos nessa questão. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos,
surgem no seio dela homens de gênio, que lhe dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus, os que têm autoridade, e em alguns anos fazem adiantar-se de muitos séculos. Então, quantas vezes nós observamos essas condições? Deus envia espíritos mais amadurecidos, mais evoluídos, para exemplificar valores para nós e apontar diretrizes e sugerir recondicionamentos das nossas escolhas, porque aí está a forma do progresso. O recondicionamento, a ressignificação do entendimento das nossas vidas. Realizando o progresso individual, consequentemente estabelecemos o progresso também dos povos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro, concebe-se. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso, podendo os que viveram ao tempo da barbaria voltar na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Vamos continuar com esse raciocínio no próximo bloco. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes, voltamos agora para o nosso segundo bloco. Estamos hoje abordando o capítulo 3 do livro Mestre na Educação, Um Só Problema, Uma Só Solução, e as diretrizes libertadoras da doutrina espírita da questão 789, quando Kardec perguntou se o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação. Então estamos vendo o comentário de Kardec sobre a abordagem da condição daqueles que não conseguem realizar essa medida de satisfação da sua condição de amadurecimento espiritual, crescendo nos valores do espírito, e desencarnam sem essa proposta. Se nós tivéssemos considerado a pluralidade das existências, vamos ver que há uma equanimidade no universo, pois todos terão a chance de retornar ao palco terrestre ou para outros orbes e dar continuidade à sua experiência própria. E ele continua: outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Repare, meu caro ouvinte, que a unicidade das existências é a condição do materialista que julga que nós só temos uma única vida e, muitas das vezes, sequer possuímos uma alma.
mas com a ideia da multiplicidade das personalidades, que são as tantas roupagens físicas que vamos vestir em função das condições favoráveis de nos estabelecer ensejo para todas as oportunidades de crescimento, nas diversas condições plurais que a Terra apresenta, nós vamos ver que estamos a caminho, a cada existência, de um passo ou tantos quantos queiramos dar em favor desse progresso. E em função contrária à unicidade das existências, perde todo o sentido de realizarmos qualquer propósito de trabalho de crescimento e progresso. Segundo este sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Então veja que contrassenso. O espírito não é criado junto com o corpo. O espírito preexiste à existência do corpo. A união do espírito com o corpo é que estabelece, então, a oportunidade da reencarnação. Mas se o espírito fosse criado junto com o corpo, então as diferenças de qualificações, amadurecimentos e pendores, qualidades e tendências, seria um atributo da injustiça de Deus. E Kardec faz esse questionamento. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais que o outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Se os homens vivessem um milênio, conceber-se-ia que neste período milenar tivessem tempo de progredir. Mas diariamente morrem criaturas em todas as idades e incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há aquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. Que foi que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido aos recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbaria. E forçoso será então admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Então, uma grande confusão na cabeça de quem vê somente a unicidade das existências, porque não pode admitir que haja um progresso, senão pelas próprias almas retornando e com as suas experiências agora ressignificando suas vidas. Comparemos essa teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e adiantadas por efeitos do processo realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontraram. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que de futuro se criem almas mais perfeitas. Tem sim de atrair os que já progrediram, que tenham vivido no seio do povo, que se figura ao tempo da barbaria e que venham de outra parte. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos reconhecer que o progresso acontece de forma natural com os próprios espíritos que retornam. E Pedro de Camargo vem nos ensinar que toda forma política é boa em mãos de homens cônscios de seus deveres e responsabilidades. Nenhuma delas presta quando manejada por indivíduos inescrupulosos e desonestos. As melhores constituições, as leis mais sábias, visando assegurar os direitos e o bem-estar dos povos, nada representam se as rédeas do poder se acham no domínio de demagogos, impúdicos, cujos objetivos sejam locupletar-se da posição que ocupam e da força de que ocasionalmente dispõem.
leis luminosas e justas, dependendo da interpretação e aplicação de políticos corruptos, tornam-se inócuas e inoperantes no sentido do bem coletivo. Pois até mesmo dispositivos e postulados inexpressivos e obsoletos, sob o critério de pessoas sensatas e conscienciosas, podem assegurar a felicidade de um povo e o renome de uma nação. O mesmo sucede com respeito às religiões. Em qualquer hipótese e circunstância, não são as leis, as formas e os códigos que promovem e garantem a estabilidade das instituições e a justiça social, mas sim os seus executores. Tudo depende do homem e não do jogo dos regulamentos e do emaranhado de dispositivos, regras e artigos metodicamente colecionados. Tudo se burla, torce e se mistifica, menos o caráter íntegro, estruturado e consolidado mediante esforços e lutas consumadas conscientemente com aquele propósito. A reforma social, em todo sentido e sob todos os aspectos, será a soma das reformas individuais, ou não passará de utopia, de quimera, explorada pelos fariseus de alto e baixo coturno. A vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Esta se processa nos seres conscientes e responsáveis, mediante renovações íntimas, constantes e progressivas. Semelhante fenômeno denomina-se educação. Vamos retirar esse véu. Retirando o véu. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, há uma nota explicativa de Kardec, quando ele diz que encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais e sociais, como está afirmando Pedro de Camargo nesse capítulo 3 da obra O Mestre na Educação. Fora, pois, a educação que se transforma em autoeducação quando o indivíduo imprime em si mesmo. Não existe solução para os problemas da vida, quer considerada individualmente ou em relação à coletividade humana. Por isso, a obra de redenção, encarnada pelo Divino Mestre, é obra de educação. Por essa razão também, o mais alto assim se pronuncia. Mais humano e cristão é premunir contra o mal os nossos semelhantes, acendendo-lhes no espírito o facho da educação, que instrui, consola, melhora e fortalece, do que deixá-los penar na cegueira primitiva, reservando-nos para oferecer-lhes mais tarde o grabato, que é um pequeno leito ou cama pequena de um hospital, ou impor aos rebeldes a moralização cruciante e penitenciária. Vamos deixar para você, meu caro ouvinte, a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 26. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Então, meu caro ouvinte, deixe que a mensagem do Mestre alcance o seu coração. Esforço constante. Eis aí o termômetro de qualificação do cristão. A perseverança, a determinação na proposta da reforma íntima, na melhoria das nossas personalidades, dos nossos caracteres, para que possamos fazer uma sociedade melhor, fazendo primeiramente pessoas melhores
de nós mesmos. Um grande abraço e até um próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.